Olá, tá começando mais uma edição do Deu Certo, temporada em empreendedorismo. Estamos aqui hoje com o Leandro Pérez. Oi, Leandro. Tudo bem? Tudo bem. Leandro, quero começar perguntando como nasceu o empreendedorismo na sua vida? Olha, o empreendedorismo nasceu na minha vida a partir do momento que eu decidi ter minha própria empresa, né? Na época eu ainda cursava universidade, cursava o curso de publicidade aqui na UCDB e junto com um amigo meu, a gente resolveu abrir uma produtora de vídeo. Eu já trabalhava de vídeo na edição de vídeo numa televisão aqui do estado, né? E daí então surgiu, eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre essa área. Trabalhava com edição de vídeo de jornalismo e na produção de alguns programas musicais também, que a TV, que tinha na grade da TV, que era produzido na grade da TV. Uma produção local ali, enfim, nessa televisão eu conheci muitos profissionais e para mim foi uma escola. E me empolguei tanto com essa coisa da produção audiovisual que a gente despertou o interesse por abrir uma produtora. Então a gente abriu uma produtora em parceria com amigos que estavam na época abrindo uma agência de publicidade, pessoal contemporâneo nosso, assim, na mesma faixa etária. E eles abriram um espaço para a gente dentro da agência de publicidade que eles tinham. A gente alugava um espaço lá e montamos 2 ilhas de edição. E daí compramos os equipamentos, enfim, começamos a trabalhar assim. Então daí nasceu o empreendedorismo, porque até então eu estava mais preocupado em exercer minha função ali dentro daquela empresa que eu era contratado, né? E de um momento para o outro eu me vi com a necessidade de contratar algumas pessoas, de empreender um negócio, de me preocupar com as contas, né? Com a infraestrutura, como que eu vou receber meu cliente, que diferencial que eu vou apresentar para esses clientes que eu quero ter, né? Que a gente, no caso, a gente teve que ir montando a carteira de clientes. Então, como que eu vou me atualizar, os equipamentos da minha produtora, como que eu vou competir num mercado que é bastante concorrido, né? Ainda mais com empresas que estão aí há anos. Então, como que eu vou fazer para chegar junto no mercado mesmo, né? Então, aí, essa ideia eu comecei a trabalhar essa ideia na minha cabeça, assim, para poder me atualizar no mercado e para que a empresa começasse a dar certo, né? Para que sobrevivesse e que a gente conseguisse crescer. Então foi assim que surgiu na minha vida. Leandro, qual foi o motivo para investir no setor da comunicação? E o que levou a isso, na verdade? Eu sempre gostei muito da área de comunicação, né? Desde criança eu notei que eu tinha uma certa aptidão para isso e que que poderia ser que eu gostasse de trabalhar com isso. Então aí me interessei primeiramente pelo curso de jornalismo. Depois optei, quando dividiram os cursos aqui no CDB, eu optei por publicidade. Já trabalhava, como eu disse, com audiovisual, né? Com uma produtora de vídeo e tal. Primeiro na televisão, depois na produtora de vídeo. E através da produtora de vídeo, trabalhando ali no dia a dia da produtora, que a gente tinha então acabado de montar, eu notei que a gente tinha a possibilidade de atender alguns clientes que nos procuravam até diretamente, que não vinham através de agência. Então, clientes que chegavam muitas vezes na produtora sem um briefing, sem uma estratégia de campanha. E aí eu fui naturalmente optando por trabalhar com planejamento estratégico. Então, a gente montou uma agência logo em seguida, optamos por fechar a produtora e partimos para a área da agência de publicidade. Nós montamos uma agência de propaganda. E ali eu naturalmente fui trabalhando com planejamento estratégico, né, que era mais o meu perfil. Eu vi, na verdade, uma oportunidade comercial nisso. Falei, poxa, dá para ganhar dinheiro aqui. Sabe, o mercado tem sim espaço para mim. Porque eu tinha a ideia de que o mercado era muito saturado aqui. Poxa, quantos acadêmicos formam por ano, né? Quantas agências já consolidadas. Mas eu vi que tinha ainda assim espaço para as pessoas novas que estavam entrando no mercado. Atualizadas com as tendências aí, né, com as novas ferramentas de comunicação. Então a gente começou ali a montar uma equipe jovem e começamos aos pouquinhos a atender algumas empresas aqui dentro da cidade. Então a gente começou a trabalhar com publicidade e propaganda porque a gente viu uma oportunidade comercial muito forte aqui no estado. E começou a dar certo, a gente começou a crescer aos pouquinhos, quer dizer, a gente viu o negócio prosperando e a gente falou, olha, vamos por aqui que eu acho que esse é um caminho interessante. E assim a gente começou a empreender então a agência de
de propaganda. Montamos uma boa equipe de criação, contratamos um bom profissional de produção e trabalhamos o diferencial sempre assim no atendimento, né? Tentando atender cada empresa como se fosse um cliente único, moldando as equipes, moldando a agência para atender as necessidades específicas daquelas empresas que a gente prospectava e conquistava como cliente. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Lohan? Ô, Leandro, conta um pouco pra gente a história da Novo Engenho, como que foi desde a ideia da criação da agência. E teve uma época que ela chegou a fechar as portas, né? Que você mencionou que você falou pra gente. Conta um pouco pra gente essa história aí. Sim, a Novo Engenho, na verdade, é de meu amigo e sócio, o Rudy Aquino, que trabalha na empresa hoje como diretor de criação, né? E a gente sempre se deu muito bem trabalhando junto, porque a gente encarava a agência assim como uma coisa só. O que eu quero dizer com isso? A gente não dividia, a gente não gostava muito de dividir departamento. Apesar de cada um ter sua função específica, a gente gostava de deixar os departamentos todos integrados. Então aí surgiu uma ideia a gente começou a ver essa ideia da comunicação integrada. Não só entre os departamentos da agência, mas também com os serviços terceirizados. Então muitas vezes um fornecedor vinha trabalhar dentro da agência, fornecedor de uma outra área que a gente vinha contratar, né? Às vezes a gente integrava essas equipes. Então o planejamento estava do lado do diretor de arte, de repente. A produção estava trabalhando junto com o atendimento e com mídia. Então a gente se dava muito bem trabalhando assim. E trabalhando juntos, começou a dar certo essa estratégia, sabe? A gente começou a diferenciar os serviços da empresa, a gente conseguiu apresentar um serviço mais ágil, né? A gente conseguia apresentar planejamentos que estavam funcionando mesmo. Começamos nessa época a investir também na comunicação para web, né, mais focada em redes sociais, porque a gente viu essa carência do mercado. Hoje já tem várias empresas especializadas nisso aqui na capital e em outras cidades do estado também. Mas na época o mercado era bem carente disso, então a gente vislumbrou essa possibilidade, agregou mais esse serviço, que foi durante um tempo um diferencial para a gente. E a gente conseguiu vários clientes, era uma agência que estava focada também no volume de atendimento. A gente atendia muito o mercado do varejo, tanto do varejo convencional, como o varejo específico para o agronegócio também, a gente trabalhou bastante. Então, começou a dar certo a nossa parceria comercial na Novo Engenho. Passado um tempo, a gente concluiu que a gente estava num outro momento, assim, pessoal. Éramos em 3 sócios e a gente preferiu por mudar o foco. Mas foi uma questão assim, pessoal mesmo. A empresa estava girando, os serviços estavam girando, estava dando certo. Só que chegou um ponto que a gente avaliou, e nesse sentido, o empreendedorismo, ele te ensina muita coisa, né? A gente viu que era interessante para a gente mudar o foco. Por quê? A gente atendia muitos clientes, acho que foi a época que eu tive uma carteira de clientes bem extensa, talvez a mais extensa que eu já tive. E a gente tinha muitos funcionários diretos, a agência funcionava numa estrutura muito grande e era bonito ver aquilo girando, sabe? As pessoas trabalhando, o serviço integrado funcionando. Só que a empresa não estava crescendo da maneira como a gente gostaria. Então a gente começou a ficar um pouquinho insatisfeito com o crescimento mesmo. A empresa estava funcionando, serviço girando, a gente trabalhando muito, só que a gente gastava muito para sustentar aquela estrutura. Então a gente optou por ter uma estrutura menor, mudar o foco do trabalho mesmo e trabalhar com poucos clientes, mas ampliar os serviços que a qualidade dos serviços e também o perfil do serviço que a gente prestava para cada empresa. Então assim, vamos trabalhar com menos, mas vamos otimizar melhor, vamos fazer com que esses poucos clientes nos rendam mais, vamos trabalhar com uma estrutura menor para a gente gastar menos, conseguir administrar melhor o negócio. Então foi uma opção. E nesse momento, a gente optou por cada um trabalhar prestando consultorias para alguns clientes que a agência já tinha. Então a gente fechou a agência, mas continuou trabalhando dentro dessas empresas. Eu na época montei um home office, trabalhava em casa, depois já sentimos a necessidade de sair de casa também e montar uma estrutura até para poder receber os clientes, enfim,
até para poder oferecer um espaço para uma equipe trabalhar. Então, futuramente a gente voltou. Mas trabalhei então em casa e prestando consultorias para algumas empresas que a gente já atendia. Comercialmente, naquele momento foi legal isso aí. E há algum tempo, faz um ano e meio atrás, a gente voltou a conversar, eu e o Rudy, né? Ele já estava com a empresa, novamente ele estava prestando consultoria para algumas microempresas através do Sebrae. Ele conseguiu cadastrar a empresa no Sebrae e é bem solicitado o serviço de consultoria da Novo Engenho hoje, muito por mérito dele, por ter conseguido essa abertura e ter conquistado a confiança também, tanto da equipe de marketing, de comunicação estratégica do Sebrae, quanto desses microempreendedores também. E aí ele me chamou para a gente voltar a trabalhar junto. Eu também já estava atendendo alguns clientes que terceirizavam esse serviço de comunicação. Eu falei, poxa, então vamos voltar, acho que comercialmente vai ser interessante mais uma vez. Então, há um ano e meio a gente voltou, a gente ampliou Novo Engenho, investimos, né, na estrutura e na contratação de profissionais para montar uma boa equipe e conseguimos expandir aí a atuação novamente da empresa. Hoje a empresa funciona atendendo alguns órgãos públicos, fazendo algumas campanhas institucionais, atendendo a esses microempreendedores através do Sebrae, com serviço de consultoria, né? E hoje a gente tem capacidade para prospectar novos negócios, né? Novas empresas. E sempre assim investindo nas pessoas. Porque o que eu penso? Montar uma estrutura, erguer uma estrutura, comprar computador, instalar uma internet, uma central de telefone e colocar um negócio para funcionar, assim é fácil. Né? Isso aí é só você comprar móvel, Isso aí é simples. O grande diferencial mesmo, como somos prestadores de serviço, eu acredito que está sempre nas pessoas, né? Eu acho que essa estrutura, a qualidade de estrutura, a qualidade no atendimento, isso é uma coisa básica, isso não é diferencial. Eu acho que o diferencial a gente busca cada dia e aprendendo com cada um que trabalha junto com a gente. Então, acho que o grande investimento hoje da Novo Engenho está nas pessoas, nos profissionais que trabalham com a gente, nas novas ideias, né? Nas pessoas que estão sempre atualizadas com o que está rolando no mercado, sempre buscando uma forma de inovar, porque hoje em dia, como a gente tem a comunicação muito desenvolvida, os nichos de mercado estão muito segmentados, né? Está cada vez mais difícil a gente apresentar uma novidade, né? Porque quando você pensa em algo novo, você fala, poxa, já existe. Vai pesquisar, já tem. Né? Ou aquela ideia que você tem e fala, poxa, vou ser o primeiro a implementar isso no mercado. Você demora um tempinho, lançam algo muito parecido com a mesma ideia que você teve. Então, o desafio é esse, eu acho, sabe? É a gente conseguir acompanhar. E sempre que der, estar um pouquinho à frente ali. Eu acho que é isso que faz o negócio da publicidade, da propaganda, dar certo até hoje. Pelo menos para nós, lá da Novo Engenho. O Deu Certo vai para um breve intervalo e volta já com o Leandro Pérez, da agência Novo Engenho. Tanto engarrafamento, todo mundo vai pirar. É buzina e xingamento, vamos parar e pensar. Placa de pare, pare, sinal vermelho, pare. Com a violência, pare. Só não pare com a educação. Respeito no trânsito, simples assim. O Deu Certo está de volta com o Leandro Pérez, da Novo Engenho. E, Leandro, a Novo Engenho ela presta serviços de marketing digital, publicidade de propaganda, design e várias outras. Uhum. Qual assim, o tipo de serviço que vocês mais recebem para fazer? Dentro da área das microempresas, a gente é mais a parte de consultoria mesmo, né? Consultoria estratégica, consultoria de comunicação. Quer dizer, a gente traça um diagnóstico da empresa, a gente vai, conhece a empresa e traça um diagnóstico das necessidades de comunicação daquele empresário. O que a empresa dele está precisando hoje, né?
está precisando de uma campanha, por que está precisando de uma campanha, está precisando, qual que é o produto dele, qual que é o público, qual que é o target, né? Com quem que ele precisa se comunicar. Então a gente traça esse diagnóstico, que seria o serviço de consultoria, um serviço bastante procurado. Outro serviço que a gente presta, que a gente tem uma demanda legal, é de campanhas institucionais, de posicionamento de marca, estratégias de branding e linguagem mesmo, sabe? Tipo, definir uma linguagem institucional para posicionar aquela empresa. Então, quando dentro dessa área da comunicação institucional, de posicionamento de marca, como que funciona? A gente também, tudo começa com um bom briefing, né? E conhecendo a empresa, a gente procura aproximar nossos profissionais o máximo possível dessa empresa para poder respirar um pouquinho aquele ambiente, sabe? Ver como é que funciona o dia a dia, para ver a real necessidade de comunicação, né, naquele momento. Então, esse é um tipo de serviço que a gente desenvolve uma linguagem, que a gente agrega valor para a marca, né? Tipo, o que a empresa vende? A empresa vende carro? Não, ela não vai vender carro. Ela está vendendo uma baita expectativa para aquele comprador, sabe? Ela está vendendo um sonho, de repente, de muita gente. Então, vamos trabalhar melhor isso aí? Será que o valor daquele produto está no preço dele mesmo? Ou será que a gente tem que trabalhar outros diferenciais para o público que vai consumir aí, né, que vai comprar? Então, esse é o serviço, basicamente, da comunicação institucional. E aí vem um grande desafio, né, porque no nosso mercado privado tem sofrido um pouquinho com relação à tributação e a uma certa, eu não gosto de falar essa palavra, mas uma certa crise que vem passando aí, né, nos últimos anos. Muitos empresários até conseguem se diferenciar nesse período, conseguem achar alternativas, enfim, estar no mercado é sempre um desafio, né, empreendendo então mais ainda. Então a gente tem que se adaptar também a isso, às necessidades econômicas dos empresários. Então eu estava dizendo, eu lembrei que eu perdi um pouquinho ali de raciocínio, mas eu estava dizendo sobre como que a gente precisa ser criativo na hora de planejar as mídias, né? Hoje em dia é complicado você simplesmente adotar uma estratégia padrão de mídia de massa, de inserções em mídias de massa que normalmente são caras, né? Que normalmente fogem da realidade daquela empresa. Às vezes é preciso ser criativo, pensar numa comunicação alternativa, ver as ferramentas que a gente tem e saber utilizar as ferramentas de marketing direto. É uma coisa que a gente faz bastante lá, sabe? Aproveitando às vezes a própria estrutura do nosso cliente, o mailing de clientes que ele tem, sabe? Como trabalhar a comunicação direcionada para esse pessoal. Então muitas vezes a gente precisa adaptar a estratégia, quer dizer, muitas vezes não, sempre, adaptar a estratégia para a realidade econômica daquele empresário que é seu cliente. Então buscar formas de mídia alternativas e trabalhar um mix de mídia, né, para que as mídias conversem entre si, para que elas interajam, para que uma complemente a outra, é importante. É um principal desafio, eu vejo, da comunicação institucional. Bom, Leandro, qual foi a campanha de maior sucesso que você fez dentro da Novo Engenho? A gente fez há alguns anos uma campanha de aniversário de uma empresa do agronegócio aqui do nosso estado, que é aqui do nosso estado, mas atende o mercado nacional, que é a Real H, e a gente fez uma campanha institucional, desenvolveu essa campanha institucional com planejamento para vários estados do Brasil, assim, porque é uma empresa que trabalha com produtos agropecuários ligados à nutrição animal. Então, tinham clientes de vários estados brasileiros e com culturas diferentes, né? Então, você trabalhar a comunicação de um produto para Mato Grosso do Sul é uma coisa, você trabalhar para Minas Gerais, o público é outro. Você vai para o Rio Grande do Sul, lá no extremo do país. Então, quer dizer, esses fatores culturais é um desafio também trabalhar com eles. Então, eu cito essa campanha como um grande case em função das adaptações que a gente teve que fazer na linguagem da campanha para adaptar a mesma campanha para públicos completamente diferentes, com perfis completamente diferentes, com culturas diferentes, né? Então, isso faz também a diferença no planejamento. Então, eu cito essa campanha como um dos cases legais aí que a agência teve, que a agência desenvolveu. Um outro case que eu cito,
que na verdade é fora da Novo Engenho. Antes da Novo Engenho, eu trabalhava junto com a Guia Comunicação. Era uma agência também com um perfil bem diferente da Novo Engenho. Uma agência que trabalhava mais com a publicidade institucional mesmo. E atendia também alguns órgãos públicos, e dentro dessa estrutura, eu fui um dos responsáveis pelo planejamento da campanha da Semana Nacional de Trânsito de 2014. Deixa eu lembrar agora, 2014, isso. Quando a gente desenvolveu um personagem chamado Pedro Pedestre. Era uma campanha de conscientização no trânsito, para o trânsito do nosso estado, né? Isso aí foi só para o Mato Grosso do Sul, uma campanha do Detran, que é um dos órgãos, uma das secretarias aí do governo, né? Então, através do governo, a gente atendeu ao Detran e chegou com vários desafios, chegaram muitos desafios para a gente. A gente tinha acesso a vários números de índice de acidente mesmo, né? Quantos acidentes acontecem por dia em cada cidade do nosso estado? Desses acidentes, quantos são homens, quantos são mulheres, faixa etária, motivo, se é imprudência, se foi por imperícia, se foi por falta de sinalização, se foi o pedestre que atravessou no lugar errado. Então a gente pegou vários dados mesmo e falou, poxa, a gente precisa fazer uma campanha legal, porque esse assunto é sério, né? E aí então a gente optou por desenvolver um personagem, a gente deu o nome para ele de Pedro Pedestre, que ele então que seria o exemplo do pedestre perfeito, digamos, né? O cara que com uma noção de cidadania exemplar, um cara que é um exemplo de conduta, um cara que é cidadão, um cara que só quer o bem, sabe? Que faz as coisas corretas justamente para evitar, nesse caso da campanha, acidentes. Então, assim, a gente traçou um perfil do personagem e a gente chegou na Animatronic, que é um estúdio de animação aqui do estado, e a gente levou essa demanda para eles. Falou, olha, chegamos para o Júnior, para o Jota, é o dono da empresa, e falamos, Jota, a gente quer criar o Pedro Pedestre, cara. A gente quer um personagem com um perfil assim, que enfim, detalhamos o perfil para ele. Abrimos a estratégia de mídia também, o planejamento que a gente tinha que seguir, as ferramentas que a gente ia utilizar para ele poder fazer as adaptações do personagem. E ele falou, cara, alguém passou um projeto que a gente já desenvolveu para vocês, ligado ao trânsito? A gente tem um projeto também que tem uns personagens. E eu, há algum tempo atrás, desenvolvi um cara chamado Pedro Pedestre. Falei, poxa, não acredito, a gente teve a mesma ideia, assim. Ele teve a ideia antes, no caso, desenvolveu um personagem, a gente teve uma ideia depois, nenhum projeto ainda tinha ido para a rua, nenhum projeto tinha executado. Ele até depois me falou, citou um livro chamado Inconsciente Coletivo. Ele falou, cara, lê esse livro, é bem interessante mesmo, Inconsciente Coletivo. Enfim, a gente daí aproveitou toda a turma que ele tinha montado, aqueles personagens que ele já tinha montado para desenvolver uma campanha que era baseada em filmes e adaptou para a necessidade que a gente tinha no momento ali, que era da Semana Nacional de Trânsito. Então, o Pedro Pedestre dele virou o nosso Pedro Pedestre. A gente adaptou o perfil, adaptou a história do personagem, né? Então, ali foi também uma campanha que teve... Eu acredito que foi um case bem legal. Ele fez bastante sucesso, esse personagem fez bastante sucesso também com as crianças. E então, como o Detran tem estratégias através do Detranzinho, estratégias para abordar crianças nas escolas, principalmente nas escolas estaduais, mas também em particulares, em municipais, enfim. Foi muito legal, porque ele conversou muito legal com as crianças, sabe? Passou a mensagem que precisava ser passada naquele momento. E a gente viu coisas, e tem feedback até hoje dessa campanha. Ela já foi depois veiculada novamente, foi premiada, ganhamos um prêmio, o Prêmio Morena de Criação Publicitária, na categoria de órgãos públicos, né? Fomos os vencedores no ano passado. E aí chegou um ponto, eu estava dizendo que a gente tem esse feedback de pais que às vezes são ensinados pelos próprios filhos, né? Porque essa campanha chegou tão legal nas crianças que às vezes o pai sai de casa sem o cinto de segurança, o filho está atrás, o filho chama atenção, fala, pai, cinto de segurança, ó a faixa de pedestre aí, sabe? Para que o cara lá quer atravessar, toma cuidado. Então, quando os pais recebem a informação das pessoas mais importantes da vida deles, que são os filhos, né? Eu acho que a mensagem ali, a campanha ali cumpriu o seu papel, sabe? A mensagem chegou de um jeito forte para o público que tinha que receber aquela informação mesmo. Então, uma campanha que a gente recebe um feedback positivo até hoje.
E eu me orgulho bastante de ter participado junto com a equipe da Guia Comunicação e da Animatronic. Bom, Leandro, depois desse bate-papo legal que a gente teve com você aqui, a gente vai para um momento de descontração. Legal. Fazer uma pergunta para você meio fora do comum, assim. Leandro, você sabe que tem muitas pessoas que usam algum tipo de droga para estimular a tal da criatividade, né? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso e se você já usou algum tipo de droga para estimular a criatividade, fazer alguma campanha legal para lançar. Olha, não, nunca usei. O que eu penso sobre isso? Eu acho que a publicidade, eu acho que realmente assim, não tem pessoas, enfim, que às vezes precisam estimular o cérebro e aguçar, de repente, os sentidos, né, as sensações, para poder, talvez, criar algo que não criaria num momento de sobriedade, por exemplo. O que eu vejo? Eu vejo mais isso, na verdade, na parte artística mesmo. Na parte publicitária, eu enxergo muito a publicidade, eu acho que é mais transpiração do que inspiração. Não que a inspiração não seja importante, ela é importante, tem uma porcentagem do trabalho ali que o mérito é da inspiração. Mas, deixa eu ver se eu estou conseguindo me expressar legal. Eu acho que vale mais a transpiração, o trabalho mesmo, a técnica, do que talvez esse momento de loucura que às vezes as pessoas caem também numa ilusão, que acham que, pô, eu estou muito louco, então vou ter uma ideia diferente. E, na maioria das vezes, eu não acredito que funcione. Eu acho que não é por aí. Eu acho que é mais a técnica mesmo, o estudo e a dedicação ao trabalho que você está desenvolvendo. Eu acho que rende mais. Leandro, a gente está encerrando esse bate-papo aqui, o programa deu certo. E antes disso, eu gostaria que você desse uma dica aqui para a gente, futuros profissionais da comunicação, publicitários, jornalistas e empresários futuramente também. Uhum. Olha, eu agradeço o convite da UCDB e do Deu Certo. Eu acredito que meu trabalho, assim, ele está dando certo, sabe? Ele está no caminho certo. É preciso a gente entender também o desafio. Essa seria a maior dica que eu teria para dar. Entender os desafios diários que a gente tem nessa nossa profissão, que como outras profissões também tem vários desafios, tem muitos profissionais no mercado, mas tem um mercado também muito amplo aí para a gente explorar e conquistar, né? Então uma dica que eu dou é essa, tipo, estar atento, sempre atento às novidades, sempre atento à real necessidade do cliente que vocês vão atender, porque na verdade é ele que faz o negócio movimentar. Então o cliente é a nossa preciosidade, assim, é maior do que qualquer coisa. Então é preciso ter muita atenção e cuidado com ele, né? Cuidar do seu cliente mesmo. Então essa é uma outra dica. E uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte: independente da função que vocês exerçam, todas têm um valor muito grande no momento em que se está planejando e criando uma campanha, né? Seja independente se você participa da redação de uma equipe de jornalismo, de uma equipe de audiovisual, de uma televisão, de uma produtora, ou se você é o dono da agência de publicidade que contrata as equipes, enfim, cada função tem seu valor, sabe? O empresário, o empreendedor, ele precisa também de bons profissionais na equipe dele, ele precisa contratar esses profissionais. Esse profissional contratado desempenhando sua função, que é totalmente diferente do dono da empresa, enfim, são perfis diferentes, né? Mas todos têm seu valor. Então, desejo muito boa sorte para vocês, foi um prazer estar aqui e que já deu certo, sabe? Eu acho que a profissão de vocês já deu certo, vocês estão no caminho certo e tem de tudo para se destacar nesse mercado e contem comigo. Ok? Muito obrigado. Leandro, muito obrigado pela sua presença aqui. Agregou muito o nosso conhecimento. Muito obrigado. O programa Deu Certo fica por aqui. Até mais. Tchau.